Oi gente, eu sou a Thay e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que sim, é possível reaproveitar materiais e fazer cosplay gastando extremamente pouco. Hoje eu vou mostrar pra vocês a parte 1 do cosplay do Zenitsu, que eu vou estar fazendo em vários outros vídeos por aqui, e vou explicar um pouquinho sobre o processo de construção. Então, esse vídeo não tem o intuito de ser um tutorial, até porque eu fui fazendo as coisas conforme os materiais que eu tinha em casa, porque ultimamente eu reparei que eu sou muito acumuladora com várias coisas, e por que não pensar em utilizar isso para criar visuais alternativos para personagens que eu gosto? Porque, né, a gente já entra aí dentro de uma questão que cosplay não é um sósia do personagem. Então, se eu quiser adaptar um personagem para uma versão feminina, se eu quiser adaptar o visual dele para alguma outra época, eu tenho plena liberdade de fazer isso, né? Então, é um processo criativo diferente, então eu resolvi fazer uma adaptação do visual do Zenitsu, como vocês podem ver aqui na tela, que vai estar passando na lateral provavelmente, onde eu vou fazer um desenho, só um croquis para me orientar, e em cima desse croquis eu vou estar trabalhando com o quê? Com um tecido bem estranho, um tecido bem sintético, que é usado para cortina, que eu comprei 2 metros, se eu não me engano, 2 por 2, e eu paguei cerca de R$3, porque ele tava na promoção. Sabe esses tecidos de saldão? Tipo isso, nunca foi utilizado. E daí eu ainda tinha alguns corantes aqui em casa, então eu pensei, vai dar certo, né, e vou conseguir fazer todo o degradê que tem que ser feito, e eu vou utilizar esse tecido para me livrar dele. Então, beleza, comecei a trabalhar nesse tecido aí. Eu fiz o kimono, talvez de uma maneira muito errada, mas como eu falei, não falei porque agora eu me esqueci, mas eu não tenho curso de costura nem nada, eu não sei nada sobre kimono, mas eu tentei fazer para fazer o cosplay e deu certo, então por isso que eu tô compartilhando com vocês. Então, para fazer o kimono, eu utilizei o tecido giz. O giz que eu usei é o giz mesmo de riscar tecido, mas não é diferente de um giz de quadro. A única diferença é que ele não é tão esfarelento e é um pouquinho mais caro. Mas você pode usar qualquer coisa que você queira marcar. Ali no vídeo vai mostrar que uma hora eu peguei uma caneta, porque tava muito difícil de visualizar no vídeo, então eu tive que usar uma caneta que passou pro outro lado, mas na margem de costura eu arranquei fora. Como que eu fiz esse kimono? Eu vi vários tutoriais onde ficava aberto embaixo do braço do kimono. Se alguém entende de kimono, por favor, puder explicar por que ficava aberto no tutorial do básico, me avisa. Como eu falei pra vocês, eu não sou entendida no assunto, eu só vi algum molde fácil de fazer e decidi partir desse molde, então, pra fazer o kimono. Super básico. Como o meu tecido já era quase era um retângulo pequenininho, quase um quadradinho, eu dobrei ele no meio, do lado do avesso, né? O lado do avesso, pra quem não sabe o que é o avesso, é do lado contrário, aquele lado onde vai aparecer a costura, o lado feio do tecido, né? E como o meu tinha vários detalhes de estampa, dava pra ver bem nítido qual era o lado do avesso. Dobrei ele do lado do avesso e medi, né, então, o comprimento dos meus braços, a partir dos meus ombros, né, e o comprimento que eu queria o kimono. Partindo dessa dobradura, que ficou um retângulo, eu fiz ali os desenhos dos braços e do tronco, como se fosse um T. Um T que não fosse tão esticado para baixo, fosse mais encorpado na parte do tronco do T, e ali aquela outra parte na lateral seriam os braços. Depois que eu fiz aquilo ali, eu cortei, passei na máquina, beleza? Para dar acabamento. Se você não tem essa máquina que eu tenho, o que você pode fazer é pegar e passar um isqueiro ali, só para dar acabamento, queimar os fios do tecido que tu vai utilizar, para ele não ficar desfiando. Então, depois que eu fiz isso, né, que eu consegui dar um acabamento nas laterais do tecido e tudo mais, eu fui pra parte de coloração. Por que que eu não colori depois dele costurado? Porque poderia dar uma chance muito grande de erro. Então, assim, eu peguei a tinta, coloquei num balde e não cozinhei ela. Por que que eu não cozinhei a tinta como pede na embalagem? Porque o meu tecido era nylon, tá? Ele era super sintético. Nem sei dizer, na verdade, se não era plástico puro aquilo ali, porque foi muito difícil de trabalhar, mas eu bati o pé e eu disse, não, vou fazer o tutorial com um tecido super barato que eu tenho rolando aqui em casa pra mostrar que é possível sim. Peguei,
botei num balde com água quente fervendo. Primeiro eu coloquei o amarelo no kimono inteiro, né? Porque se ficar amarelo ia dar certo o degradê depois. Então eu botei de molho lá, abafei aquilo ali pro vapor ficar ali dentro, com o tecido mergulhado dentro daquele balde de uma vez só para tingir de amarelo. Depois de alguns minutos, quando a água esfriou, eu tirei. Até então tava molhada, eu não sabia dizer se deu certo ou se não deu certo. Quando secou, pra minha surpresa, ficou amarelo, ficou bem diferente do pedaço de tecido original. Então depois de um dia, eu peguei e coloquei ali o laranja, fiz essa misturinha do vermelho com o amarelo, né? E fui mergulhando a manga, né, ou a parte de trás, enfim, eu não me lembro qual tá no vídeo, mas eu mergulhava ela, retirava rapidamente, só pra dar uma pequena tingida, depois eu deixava mais a ponta por uns minutinhos, depois eu retirava e repetia o processo em todas as pontas do kimono. Por que eu não deixava tudo misturado numa vez só? Porque ia ficar aquele baque sem ser um degradê. Na verdade já não ficou um degradê certo, mas como eu falei, eu tava usando coisas que eu tinha em casa, então era o que tinha. Então eu fiz esse processo até ficar no tom que eu queria que ficasse forte, com a água quente, num balde e os corantes. Os corantes que eu utilizei, como o meu tecido é sintético, foi o Syntex Core. Agora, se você vai fazer com tecido, provavelmente vai usar o Guarani normal, que é para tecido mesmo. Isso é bem interessante vocês olharem, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar com uma tinta ou com um material para aplicação e não vai dar certo por causa do tecido da nossa base que não é compatível. Então, né, depois de colorir eu deixei secando num cabide e fica a dica aí, muito bom usar o cabide porque a chance de encostar aquela parte laranja na amarela não é tão grande. Então eu coloquei num cabide e deixei esticado assim, como se fosse uma cruz lá no varal, por um dia também, né, secando ali. Na verdade não ficou um dia, ficou meio uma noite ali. E daí depois eu tirei ele e tentei passar, só que o meu ferro tá estragado e não deu pra passar. Então assim, ó, seguimos no tutorial com o tecido amassado. Estiquei ele todo no chão, lembrando que como eu não tinha costurado ele, ficou super fácil. Por isso que eu disse que era bem mais fácil fazer a pintura antes de costurar. Então eu peguei e estiquei no chão, utilizei tinta pra tecido branca. Então, um pincel que eu tava acostumada. Por que é importante o pincel que tu tá acostumado? Porque a chance de dar cacaca é menor, né? Então tu vai ter o costume de usar aquele pincel ou tu treina antes ali pra ter uma destreza na hora de fazer. Eu ia usar um molde, porém eu tava com pressa e tava com calor e eu fico irritada no calor. Então eu peguei e fiz a olho mesmo, ficou uns triângulos maior que o outro, mas não tinha problema, porque como eu falei, era uma versão alternativa, né? Vai saber se na minha versão não tinha um triângulo maior que o outro. Eu ia fazer a bordinha preta, que tem sim, né, na referência do anime, em volta do triângulo, só que o tecido era de plástico, e como eu falei pra vocês, aconteceu muita coisa com esse tecido, então quando eu passei a caneta preta, ele vazou a tinta no tecido e espalhou. E eu pensei, agora caguei todo o meu trabalho. Mas não, né? Respirei fundo, passei o branco novamente e deixei dessa maneira, por enquanto. Eu gostei muito do resultado e foi muito simples de fazer. Se vocês quiserem, eu posso costurar outro kimono de outro personagem de Demon Slayer pra vocês à mão, pra mostrar como é fácil de fazer. Então não esquece de interagir no vídeo. E esse cosplay, né, que eu tô construindo do Zenitsu, faz parte de uma série, assim, de desafios que eu tô propondo pra mim nesse retorno à vida de cosplayer que eu parei durante a pandemia. E muita gente tá me ajudando nisso, porque eu tô pedindo pros meus queridos amigos desenharem visuais alternativos pra não ficar só na minha imaginação dos personagens de Demon Slayer, mais queridos por eles. Então eles estão fazendo essas versões alternativas desenhadas e eu vou construir os cosplays e sempre que tiver uma dica ou tutorial ou os vídeos mostrando a construção eu vou postar aqui pra vocês. Os vídeos vão ser toda segunda e sexta e eu espero muito que vocês gostem do conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar ou queiram dar sugestões de próximos vídeos com próximos assuntos de construção e criatividade, é só postar aqui nos comentários. Desculpa estar atrapalhada, mas é meu retorno ao canal. Eu até troquei o nome, tô bem assim, ó. Troquei o nome do canal, como vocês podem ver, antes eu me apresentava como Nia, hoje eu sou a Thay, mas sexta-feira eu explico pra vocês por que eu alterei o nome e etc. Mas muito obrigada pra quem assistiu até o final, eu espero muito ter ajudado vocês e até uma próxima. Tchauzinho!